Olá meninas, a paz do Senhor. Como prometido, estou eu aqui nesse vídeo, vou tentar ser o mais breve possível, para trazer um pouco mais de conhecimento a respeito do tema arrebatamento. Gostaria que você fechasse os seus olhos comigo, como se nós estivéssemos no mesmo ambiente, porque para as coisas espirituais não há distância, para o Espírito de Deus chegar até você, falar ao teu coração, não há distância. Feche os teus olhos comigo. Pai, no nome de Jesus, eu oro nesse momento, Senhor, para que haja conhecimento da Tua palavra, para que haja, Senhor, olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais destampados para a Tua palavra, que o Senhor possa trazer essa palavra e esclarecer os nossos corações, nos preparando, nos dando mais e mais conhecimento de Ti, Senhor, nos aproximando mais de Ti, Senhor. Queremos, Pai, aprender mais e mais a Tua palavra, essa palavra da verdade, essa palavra que liberta, essa palavra que transforma. Pai, eu oro pela vida de cada um que está ouvindo esse vídeo agora, que está aqui pronto, Senhor, para aprender mais de Ti. Eu declaro crescimento espiritual. Eu declaro, Senhor, os dons espirituais em manifestação sobre a vida dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Você está pronto? Então, a primeira coisa que você tem que ter em mãos é a sua Bíblia. Pega a tua Bíblia. Eu não fiz nenhum script, a gente vai diretamente ler juntamente comigo e a gente vai aprender mais do Senhor. Arrebatamento é um tema muito grande. Arrebatamento é algo que a gente precisa estudar não somente em um pequeno vídeo, mas bem mais. Por quê? Porque para a gente entender o arrebatamento, para a gente entender o Apocalipse, o fim de todas as coisas, é preciso muito estudo, que se chama estudo de escatologia, tá? Hoje, então, a gente vai falar um pouco mais para a gente entender sobre a volta de Jesus. Não somente a volta dele, para finalizar tudo e acabar com tudo, onde todo olho verá, toda língua confessará, mas a volta dele nas nuvens para nos arrebatar, que essa é a promessa, tá? Vamos iniciar por Mateus 24. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24. Só para deixar claro que Mateus 24 vai falar um pouco sobre os sinais dos fins dos tempos, tá? Isso também inclui o arrebatamento, mas também inclui a volta de Jesus, quando já estivermos com ele. Então, a gente vai ler e vai mastigar um pouco para aprendermos, tá? Mateus 24, do 1 em diante, diz assim, quero que você acompanhe, pausa o vídeo, procura Mateus 24 e vamos lá. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhe garanto que não ficará pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas. Tendo Jesus se assentado ao Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles... parou. Eu quero que você pare aí no 8. Isso é o início das dores. Nós estamos vivendo esses sinais já. A gente já está vendo nação contra nação, a gente já está vendo reino contra os reinos, a gente já está vendo terremoto, maremoto em vários lugares do mundo, a gente já está vendo diversas coisas acontecendo. Nós já estamos no início das dores, tá? Quando ele vai começar a falar aqui, não somente para o tempo de agora, como também para o período da tribulação. Então, no 9, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Nós já sabemos que em vários lugares do mundo, os cristãos, eles são perseguidos até a morte. Eles são
procurados, caçados para ser exterminados por causa do nome de Jesus, por causa da palavra da verdade. Naquele tempo, 10. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Escandalizados é o quê? É pessoas que fazem com que as pessoas se envergonhem, tá? Daquela atitude, daquela situação. Por exemplo, um adultério, por exemplo, um pai que estuprou a filha, se escandalizando, e muitas vezes dentro do pessoal que diz ser cristão, tá? Trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu queria que você prestasse atenção. Ele diz aí, nos últimos dias o amor de muitos esfriará por causa do aumento da iniquidade. É grande. O vídeo tá ficando bem longo, gente, mas é preciso. É um assunto bem específico e eu gostaria que você prestasse bem atenção, tá? Eu gostaria de pular com vocês agora o Mateus 24, onde você tá. Gostaria que você fosse agora para o 36, tá? É só uma pincelada, tem muita e muita coisa, mas é só para você compreender. Tudo isso que a gente já viu, já está acontecendo. Já está por aí muitos falsos profetas enganando com ensinos falsos, levando as pessoas 2 vezes réu do inferno. Em vez de levar a salvação, leva elas a ficarem cada vez mais em pecado, aprisionadas em falsos enganos. Mateus 24, 36 diz assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora que há de vir o Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a hora da noite em que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Eu queria dizer para vocês, eu vou dar uma pausa aqui. O Senhor, ele virá, a Bíblia dá a comparação de como um ladrão. Sem avisar, ele não está falando que ele vem roubar as pessoas. Ele está falando que ele vem como um ladrão. Um ladrão nunca avisa que vai roubar aquela casa. E se o senhor daquela casa soubesse a hora que o ladrão viria, chamaria a polícia, ficaria de guarda, mas não deixaria a casa ser roubada. E eu quero dizer para você, para que nós não sejamos pegos de surpresa, precisamos estar vigilantes, como se ele viesse a qualquer momento. Esse é o segredo do evangelho, é viver segundo a palavra, como se fosse o último dia, como se ele viesse te buscar agora, a qualquer momento. Mas, peraí, Miriam, eu estou um pouco com medo. Como assim ele pode vir a qualquer momento? E se eu estiver naquele momento pecando? E se eu não souber como que é? Calma, gente. Agora eu vou entrar em um texto que vai falar sobre o nosso arrebatamento e vai falar também sobre o nós, cristãos, que tem entendimento da palavra. Vai para Tessalonicense. Deixa eu ver se é o 1 ou se é o 2 aqui. Aleluia. Esse é um estudo muito importante para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dá uma pausa no vídeo, acha, vai acompanhando. Eu não tô com o livro de ninguém, eu tô com a Bíblia, que é a mesma da sua. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, pra gente concluir, diz assim: Irmãos,
Epa, ele está falando para os cristãos que já nasceu de novo. Está falando comigo e com você. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Pausa. Observe. O dia do Senhor virá como um ladrão. Que ninguém está esperando, vai ser pego de surpresa. Então, gente, eu quero dizer para vocês que o dia do Senhor é o dia em que ele virá nos resgatar. Esse não é o dia que ele virá para acabar com tudo. Esse é o dia em que ele vai vir buscar eu e você. É por isso que precisamos estar preparados. Vamos continuar. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Para aí. Significa que eu e você, que estamos na luz, no conhecimento da palavra, não será pego de surpresa. É isso mesmo. Por quê? Porque nós estamos sendo alertados agora mesmo. Que precisamos estar vigilantes. E que o dia do Senhor virá e que o Espírito Santo, ele nos revela as coisas que há de vir. Ele vai confirmar ao seu coração se você estiver em comunhão com ele. Você não será pego de surpresa. Por quê? Porque você não está nas trevas. Você está na luz. Vamos continuar. Vocês todos são filhos da luz. Filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Não tô entendendo, Miriam, vou te explicar. Luz, ela reflete ao quê? A dia, a claridão. Luz, entendimento. Treva, escuridão. Falta de entendimento. Então, se eu tapo aqui, tudo fica escuro para você, você não consegue ver, você tá em trevas. Mas se eu simplesmente trago um conhecimento, você vem para a luz. É isso que eu quero te dizer. Você não é filho das trevas, você é filho da luz. Você tem o conhecimento da palavra. Você vai ser avisado das coisas. Você não será pego de surpresa no dia do Senhor. Eu queria que você voltasse um pouquinho nesse mesmo 1 Tessalonicenses, tá? Agora capítulo 4. Capítulo 4 e o versículo 13 em diante. Olha só esse texto. Irmãos, está falando comigo e com você. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem. Dormem aqui significa morrer, tá? Não seja ignorante sobre aquelas pessoas que morreram. Para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Então, se você tem algum parente que já morreu e que você lembra e se entristece, o Senhor está dizendo para você, não vive como aqueles que não têm esperança. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, então crê também que ele trará de volta esse ente querido, que só apenas dorme. Aleluia! Ele diz mais. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, certamente não procederemos os que dormem. Ou seja, não passaremos antes deles. Eles serão antes de nós, terão encontro com ele, com Deus. Ele diz, pois, dada a ordem, que ordem é essa? Deus, porque como a gente leu, somente ele sabe o dia e a hora, nem o filho, nem os anjos, ninguém, só ele. Pois, versículo 16, tá? Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e
o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo, lembre, os mortos em Cristo, aqueles que morreram com Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Ei, onde que tá falando? Aqui, ó, tá dizendo que nós seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor. Aonde? Nos ares. Aleluia! Então esse é o arrebatamento. Nós, cristãos, precisamos crer nisso. Se você não crê que Jesus morreu, ressuscitou e ele foi lá preparar o lugar, em João 14 diz: ei, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar lugar e voltarei e levarei vocês comigo. E esse é a hora que ele vai voltar, pois quando Deus dá a ordem e a ordem for dada, o som de trombeta tocará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros e depois nós o encontraremos com ele, seremos arrebatados. Como assim arrebatados? Sim, desapareceremos. Ficará só a roupa aqui, nós, ó. E a Bíblia diz que nós receberemos um corpo transformado, um corpo glorificado. Nós nos encontraremos com ele nos ares e iremos para o céu, queridos. E no céu passaremos 7 anos, que é a borda do Cordeiro, que é o casamento da igreja, que somos nós, com ele, que é o noivo. Amém? Nós poderemos dar continuidade a esse assunto, sobre o céu, sobre o arrebatamento. Mirem, sobre quem ficou? Calma, primeiro você precisa saber da tua história, que é a gente subir. Ficou, a gente deixa para um outro estudo, tá? Eu queria deixar bem claro para você. A própria palavra de Deus diz que o dia do Senhor virá como ladrão e pegará muitos desapercebidos. Mas vocês não serão pegos de surpresa, porque são filhos da luz. O Senhor já tá dando aqui, ó. Já tá dizendo: ei, te prepara. Não sofre por aqueles que morreram em Cristo. Eles serão arrebatados até primeiro do que você. E depois você. Amém? Nos ares com ele. Amém? Eu espero ter tirado um pouco da tua dúvida e ter explicado um pouquinho sobre o arrebatamento, tá? Nós já estamos vivendo esse cumprimento. Eu creio que nós somos a última geração, a geração do arrebatamento, e não passaremos pela morte, mas sim direto para a vida. Então eu quero dizer para você: se prepare, vigie. Ouça o que a palavra de Deus está dizendo. Filtre a palavra de Deus. Pega a tua Bíblia e estuda, porque já está o espírito do anticristo e os falsos profetas enganando a muitos. Eles querem fazer o quê? Eles querem deixar você na escuridão. Mas o Senhor está aqui para trazer luz. Luz, entendimento, clareza das coisas de Deus, para que você possa andar a tua caminhada com Deus e saber o dia de amanhã. Amém? Fique na paz do Senhor.